A espada estava empoeirada, mas claramente foi feita por um ferreiro competente. O cabo folheado a ouro, uma temática dracônica na guarda e um grande rubi no pomo. Mas a lâmina estava completamente enegrecida pelo fogo, como se alguém tivesse usado essa espada para mexer em uma lareira por anos. Tirando o pó da lâmina, o guerreiro vê uma inscrição, e sussurrando ele lê ela. Ignis. Rapidamente o pomo brilha em uma luz avermelhada e a lâmina irrompe em chamas, revelando o segredo da espada. Eu acho que todo mundo já passou por isso. É o fim da sessão, o boss está morto, é hora de distribuir o tesouro, então o mestre lê o tesouro como se fosse uma lista de compras. 100 PO, 200 peças de prata, 2 poções de cura, uma espada mais um, cebola, tomate, uma dúzia de ovos. Ou pior, quando o mestre tenta dar uma descrição legal aos itens mágicos, mas acaba entediando os players, porque é o fim da sessão e eles precisam ir para casa e já estão de saco cheio. Como resolver esse problema? Mas antes de tudo, obrigado pelos 2.000 subscribers. Vamos aos recadinhos. Obrigado aos 2.000 subscribers, né? Dá o like nesse vídeo, manda pro teu grupo de WhatsApp ou pro teu grupo de Facebook. E eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Põe no comentário desse vídeo um item mágico que tu escreveu, que daí eu vou selecionar alguns e botar na aba de comunidade para todo mundo poder usar, entendeu? E para eu poder usar nas minhas mesas também. E antes de tudo, eu finalmente joguei essa semana. A gente joga toda quarta-feira, né? E a gente tá jogando a Tumba da Aniquilação, como todo mundo sabe. Eu estou jogando de ladrão e eu tomei 70 de dano num turno. 2 turnos de 40 de dano numa armadilha. É isso aí, cara. A vida de ladrão não é fácil. E quando a gente terminar a nossa campanha, que tá no finalzinho, a gente tá na última dungeon, eu vou fazer um vídeo conversando com meus amigos para ver o que a gente acertou, o que a gente errou na Tumba da Aniquilação. Vai ser bem legal. Mas vamos voltar a falar de item mágico, que é por isso que vocês estão aqui. Ok, alguém me explica qual é a lógica da regra de atunar item mágico no livro e por que tu só pode atunar 3 itens mágicos? Porque quem decide se o personagem vai ganhar ou não vai ganhar um item mágico é o mestre, cara. Se é poderoso demais, ele não vai dar o item mágico, entendeu? Então essa regra de atunar não é necessária. Outro problema dos itens mágicos é que você não sente que eles são mágicos porque todas as classes têm acesso à magia. Então tudo que um item mágico faz, além de dar um bônus, já é feito pelas classes e muito melhor. É muito raro tu encontrar uma habilidade de um item mágico que uma classe não simule, entendeu? Que uma classe não ofereça. Quando os magos tinham acesso a poucas magias por dia, uma varinha de mísseis mágicos fazia toda a diferença. Mas hoje é bem capaz o jogador esquecer que essa varinha existe. Então eu descobri 3 maneiras de fazer os itens mágicos realmente serem mágicos, você sentir que eles são mágicos. Mas antes disso eu vou falar dos melhores itens mágicos que você pode dar para os seus jogadores. E estes itens são aqueles que incentivam a criatividade deles. E se esses itens mágicos quebrarem o teu jogo, a culpa não é minha, tá? Vamos começar pelo brabo, aquele que todo mestre já deu. Bastão imóvel. Não é mochila de carga. Esse item mágico resolve o problema. Ultrapassa obstáculos e ajuda até no combate se o jogador for esperto o suficiente. Tu pode colocar o bastão imóvel na frente de um barco em movimento e ele vai arrebentar o barco inteiro. Ou até você pode prender um inimigo com bastão imóvel e a CD para empurrar ele é CD 30. Nas mãos de um jogador criativo, cara, isso é uma arma infinita de possibilidades e histórias muito boas. O meu grupo hoje que a gente tá jogando no 12º nível ainda usa bastão imóvel. Número 2 é a garrafa de ferro. É aquela que você prende um gênio, sabe? Mas ao invés de prender um gênio, você pode prender qualquer tipo de criatura. O paladino tem uma montaria, prende na garrafa de ferro. O ranger tem um urso amigo, prende na garrafa de ferro e solta na hora apropriada. Tá enfrentando um troll, prende ele na garrafa de ferro e solta ele na hora apropriada. Até para interrogar inimigos isso é bom. E para fazer prisioneiros. E o melhor, até 1 hora depois que a criatura sai da garrafa de ferro, ela é amigável a você. Isso não devia ser, mas é.
Número 13, a gente vai continuar pela ação. Lâmina da sorte. Dá uma lâmina da sorte para os teus jogadores. Ela vem com um D4 menos um desejos. E uma das poucas coisas que os jogadores não têm acesso, pelo menos no começo da carreira deles, é um desejo. Geralmente eles têm muito medo de usar o desejo e quando eles usam é de uma forma criativa e divertida. Então, dar uma lâmina da sorte faz eles poderem sair de um problema grande fazendo o desejo e você, mestre, pode interpretar esse desejo da maneira que tu quiser, que é a melhor parte. E segundo, é o guerreiro do grupo que tá com o desejo, não é o mago. Então o guerreiro vai fazer o desejo, que fica mais divertido ainda. Número 4 é a fortaleza instantânea, o Instant Fortress. Essa peça de xadrez que cabe no seu bolso tem dois usos. O primeiro é criar um abrigo seguro para acampar, e o segundo é esmagar alguém com forte de 100 toneladas. Joga dentro da boca de um dragão e fala a palavra de ativação. Além disso, ela também pode servir para entrar em lugares. Põe debaixo da porta e fala a palavra de ativação, tu vai derrubar a masmorra inteira. E o número 5 é a tiara do intelecto. Eu descobri que tu pode botar a tiara do intelecto em um animal e ele tem inteligência 19, cara. Isso é muito legal para um jogador criativo. Não é legal tu dar pro mago, é legal tu botar em uma criatura que não tem inteligência e ela começa a ter inteligência e ela pode explicar as coisas para ti, entendeu? Tá, esse é o menos legal. Mas um dos mais legais é o buraco portátil, não a mochila de carga. Por quê? Porque tu pode botar o buraco portátil no chão e encher do que você quiser. Enche de água, enche de óleo, joga os teus inimigos dentro dele para interrogar depois. Ele tem um dia de ar dentro dele. Eu vi um grupo de jogadores que, quando eles tinham um buraco portátil, eles fizeram uma escadinha, desceram até o buraco portátil e tinham armários ali com os suprimentos deles para viagem. Armários, baús, roupas, comida, não de uma geladeira, né? Mas podia ter uma geladeira, né? Cara, buraco portátil é sensacional. Outra coisa que o meu grupo costumava fazer é dar item mágico poderoso no primeiro nível, já. Quando o personagem não tem um monte de habilidades mágicas e está lutando para sobreviver. O paladino que eu jogava ganhou uma espada vorpal no primeiro nível como herança e isso elevou a importância desse item mágico. Já no começo da campanha ele utilizou ela a campanha inteira. Mas na minha experiência existem 3 formas de você tornar um item mágico realmente relevante na história. A primeira é o item ser reconhecido por um grupo ou por alguém do cenário. Pode ser um grimório que é procurado pelos magos do reino, mas o clássico é uma lança mágica que aquele que possuir tem a lealdade dos homens sapo. Ou seja, tu não conseguiu somente o item mágico, mas a tribo inteira de homens sapo como aliados. É a história do rei Arthur tirar a espada da pedra e virar o rei da Inglaterra. Número 2 é o item mágico com uma frase de ativação. Fazer o jogador interagir com o item mágico faz o jogador sentir que o item mágico é mais real, como no exemplo da língua de fogo da introdução. O jogador é incentivado a interpretar sempre que ele for usar a arma mágica. Número 3 é o item mágico incompleto, e esse tu pode dar no início da campanha para ele completar esse item mágico no final ou na metade da campanha. Pensa na espada Narsil do Aragorn. Um exemplo do D&D é o bastão das 7 partes, cada parte sendo um item mágico fraco, mas unidos formam um poderoso artefato. Dessa forma, o jogador tem um item mágico fraco e faz uma quest inteira para melhorar esse item mágico. E isso vai fazer ele ter um vínculo e sentir a importância desse item. Mas é importante não criar muito empecilho para ele melhorar o item mágico. Senão o jogador vai achar isso chato. Outro exemplo dessa tática é que no livro do jogador existe um conjunto de anéis que é chamados Anéis do Comando Elemental, que para você utilizar o poder completo deles, você tem que derrotar um elemental do mesmo tipo. Por exemplo, o Anel da Terra tem que derrotar um elemental da terra, o anel do fogo tem que derrotar um elemental do fogo. E antes de você derrotar esses elementais, o anel só te oferece resistência ao fogo, por exemplo, o anel do ar te oferece resistência à eletricidade e a chance de controlar elementais. Só que na hora que tu derrota o elemental, ele te dá um monte de habilidades, poderes mágicos que tu não tinha antes. Ele fica mais forte. E aqui eu fiz 3 itens para ilustrar
como ficam esses 3 métodos de tu introduzir itens mágicos na tua campanha. Lembrando que o primeiro método é o item mágico ter uma ligação com o mundo, tipo a espada do Rei Arthur. O segundo é uma palavra de ativação que o jogador precisa falar sempre que ele ativa o item. E o terceiro é o item mágico incompleto. O primeiro item é bem simples, é a espada âmbar. É uma espada dourada com traços élficos que tem um âmbar petrificado no cabo. A habilidade que eu dei para ela é que ela consegue acalmar montarias. E a ligação que a espada âmbar tem com o cenário é que ela é de um cavaleiro famoso que lutou a vida inteira contra o mal. Então sempre que um nobre ou cavaleiro vê essa espada, ele vai reconhecer ela e vai fazer uma oferta, vai tentar comprar a espada. Mas isso pode ser qualquer outro tipo de reação. Por exemplo, um machado sangrando com runas horríveis nele poderia impedir a pessoa de entrar numa taverna. Não, com esse machado você não vai entrar aqui, porque os taverneiros desse reino são supersticiosos. O segundo item que eu fiz é um cajado de madeira negra que ele reflete ataques elétricos, qualquer ataque elétrico. E se tu encaixar uma safira de um certo preço nele, você transforma ele num Staff of Thunder and Lightning. E eu tive essa ideia porque uma vez a gente estava jogando e a gente encontrou uma árvore atingida por um raio e tinha um cajado perfeito nela. O mestre deixou a gente pegar o cajado para no futuro fazer um item mágico com um valor pela metade. E o terceiro item é um arco curto chamado a Carícia da Serpente, que ele é feito de madeira branca com temas ofídeos. Os olhos da serpente no arco são gotas de ouro. É um arco curto +1, e sempre que tu atira ele, tu pode falar uma vez por turno a Carícia da Serpente e ele libera um veneno na tua flecha que causa 1d8 a mais de dano. E se tu acha esses itens muito fracos, melhora eles. É isso aí. Eu botei um veneno de serpente normal, sem teste de resistência, para não fazer o jogo ficar mais demorado, entendeu? Mas tu pode botar um veneno de serpente gigante, fazer ele ser um arco longo, fazer ser +2, não tem problema. O que é divertido é tu ver o teu jogador sussurrando a carícia da serpente sempre que ele atira uma flecha que ele quer que envenene o alvo dele. E para finalizar, o meu grupo prefere dar itens mágicos mais poderosos e menos itens mágicos. O que a gente dá com mais liberdade é pergaminho e poção. E mesmo a poção, tu pode mexer nela para ela ser aplicada de outro jeito. Por exemplo, uma poção de cura pode ser um unguento que tu passa sobre o ferimento. Isso vai fazer essa poção de cura ser um pouco diferente, entendeu? Os jogadores demorarem para saber o que ela faz. E a outra coisa que eu queria saber para vocês é o que vocês acham da compra e venda de itens mágicos dentro do D&D. Porque naturalmente, normalmente, o D&D não é feito para ter um comércio de itens mágicos dentro do jogo. Mas em níveis maiores, o jogador, o mestre, sempre faz compra e venda de itens mágicos. Vocês acham que isso tira o quão especial é o item mágico? Ou vocês acham que isso é natural? Eu acho que esse tipo de acesso é só depois que os jogadores construíram, os personagens, né, construírem uma reputação no reino, que as pessoas comecem a oferecer coisas a mais para eles na hora de vender, entendeu? Ou eles têm acesso a lojas exclusivas, ou até mesmo a leilões de itens mágicos. Mas na vendinha da esquina eu acho difícil. E chegamos ao final do vídeo. Dá um like para mim, dá um subscribe, que tem muita gente que não é subscrita. E o próximo vídeo provavelmente vai ser sobre Dolmenwood. Se você conhece, é isso aí. Se quiser me pagar um cafezinho, o link tá aí também. E até a próxima, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado pelos 2.000 inscritos. Valeu!